eu faço parte do NETS, que é o Grupo de Estudos em Trabalho, Saúde e Subjetividade, da Faculdade de Educação da Unicamp. E dentro do NETS nós temos diversas iniciativas, né? O que a gente chama de subgrupos de pesquisa, tá? Um deles eu coordeno, né? Que é intitulado Estado, Políticas Públicas e Educação Profissional, que é um grupo que justamente se dedica a estudar, a investigar questões que envolvem essas três dimensões, né? O Estado, as políticas públicas e, especificamente, as políticas de educação profissional e de ensino médio, né? Então, ela já tem 1 ano e pouquinho, né? E ela iniciou, inclusive, quando eu ainda não estava na Unicamp, né? Eu chego à Unicamp em fevereiro de 2023, e anteriormente eu atuava no Instituto Federal do Paraná, eu era docente do Instituto Federal do Paraná, né? E lá desenvolvíamos algumas pesquisas. Essa, especificamente, iniciou, então, em dezembro de 2022 e tem prazo para terminar em dezembro de 2024 agora, são 2 anos de pesquisa. E esse grupo de pesquisa que eu comentei, que é intitulado Estado, Políticas Públicas e Educação Profissional, né? A sigla é EPEP, ele também já existia anteriormente à minha chegada na Unicamp. Ele existe desde 2016, quando eu atuava na rede federal de metodologia. A pesquisa é dividida basicamente em 3 grandes procedimentos, 3 grandes etapas, né? Cada uma delas com seus procedimentos metodológicos. Uma primeira etapa, que é uma etapa de análise documental nacional. Então, a gente analisa documentos nacionais sobre a reforma do ensino médio que impactam direta ou indiretamente nos institutos federais. Uma segunda etapa, que é uma etapa regional, e aí essa já leva em conta uma amostra de 15 institutos federais que a gente definiu, tá? E também é uma etapa baseada em análise documental, metodologia de pesquisa documental. Então, a gente analisa alguns documentos, diretrizes institucionais, projetos pedagógicos de curso, que são os currículos, né? Documentos curriculares de alguns cursos, desses 15 institutos, então uma etapa regional. E uma terceira e última etapa, que também é regional, que nós vamos a campo fazer entrevistas, então a metodologia é entrevistas, né, semi-estruturadas, com gestores desses institutos federais, desses 15 institutos federais. Primeiro dizer que as 2 primeiras etapas que eu comentei, né, que são etapas de análise documental, uma nacional e outra regional, já foram cumpridas, tá? Então, isso já, daí a gente já obteve alguns resultados da pesquisa, temos identificado, por exemplo, uma presença muito forte do empreendedorismo, né, como ideologia e como um eixo estruturante do currículo dos institutos federais, a ideia de itinerários formativos também bastante presente, né, e foram justamente essas 2 etapas que nos auxiliaram a organizar e planejar a terceira etapa, que é a etapa de ida a campo para fazer entrevistas, que nós estamos iniciando agora, né? Então, todos os roteiros de entrevistas semi-estruturadas são definidos, né, construídos com base nos resultados preliminares que obtivemos já até aqui, nas 2 outras etapas. Durante o doutorado, eu pesquiso o tema, né, a educação profissional, as políticas de educação profissional no Brasil, e a partir de 2017, então, com o início da reforma do ensino médio, a gente começa a observar a existência de algumas repercussões da reforma do ensino médio na educação profissional, né, como um todo. Inclusive, levantamos a hipótese, naquele momento, isso em 2017 para 2018, que estava em curso também no Brasil uma reforma da educação profissional, né? Não só do ensino médio, mas também da educação profissional. Por atuar nos institutos federais e ter um trânsito bastante grande em diversos institutos federais do Brasil, já na época, né? E com essa hipótese, então, levantada, nós começamos a aprofundar um pouco mais a análise dessas repercussões nos institutos. Isso lá em 2018, 2019, mais ou menos, né? Inclusive, já trazendo alguns resultados disso da minha tese de doutorado, né? E aí, em 2020, já em 2021, 2022, a gente começa a fazer contato, né? Eu e essas 2 colegas que eu comentei, uma do Instituto Federal Catarinense e outra do Instituto Federal Sul Rio Grandense,
que também tinham essa curiosidade, que também estavam motivadas por entender essas repercussões, né, essas relações da reforma do ensino médio com os institutos. E aí, então, quando o edital é aberto, né, no começo de 2022, do CNPq, é um edital com financiamento bastante grande, que nos ajudaria a desenvolver uma boa pesquisa, nós optamos, então, por apresentar o projeto, né, e fomos aprovados. Sim, a gente tem sido muito bem recebido, apesar de haver uma dificuldade bastante grande de encontrar documentos, né, porque muitos dos documentos que a gente analisou não estão disponíveis assim tão facilmente na internet, né, mas, por outro lado, a gente tem sido muito bem recebido, os documentos têm sido disponibilizados, as entrevistas já têm sido agendadas, inclusive, né, a gente está iniciando, como eu disse, essa terceira etapa, que é a etapa de entrevistas, né. Então, temos sido, sim, muito bem recebidos, apesar de já termos identificado, né, como conclusão preliminar aí da pesquisa, que os institutos federais têm incorporado elementos da reforma do ensino médio. Isso não é explícito, né? Isso é muito mais implícito do que explícito. Então, há, às vezes, alguma resistência, certa, enfim, dificuldade de dialogar com algumas pessoas dentro das escolas, né, dos institutos federais, justamente por, enfim, não querer tornar essa decisão, essa incorporação de elementos da reforma tão explícita, né? Até porque isso nem sempre é muito bem objetivamente colocado, né, ou conscientemente colocado. Muita gente acaba implementando elementos da reforma sem saber que são elementos da reforma, né? Legal. Sim, bom, a gente tem alguns artigos, né, que estão em fase de avaliação em algumas revistas. Até hoje mesmo eu recebi o retorno de uma revista aprovando um dos nossos artigos, tá? Que foi publicado justamente em parceria entre a professora Raquel Caetano, que é uma das coordenadoras do projeto, e eu. E aí esse artigo trata justamente dos itinerários formativos, né? Dessa questão específica, dos itinerários formativos. Temos um e-book em desenvolvimento, né, em processo de edição, sobre justamente as duas primeiras etapas da pesquisa, ou melhor, sobre a primeira etapa da pesquisa, que é a etapa só nacional, tá? Esse e-book deve ser publicado aí, provavelmente até o meio do ano, composto por 7 ou 8 artigos, que sistematizam, então, resultados preliminares dessa primeira etapa, né, da pesquisa. E temos um evento, que é um seminário integrado de pesquisa, que vai acontecer no segundo semestre, em parceria com outros 2 colegas que também têm projetos aprovados nesse mesmo edital. Na verdade, o seminário vai ser híbrido, tá? Então, vão ter algumas etapas dele presencialmente aí na Unicamp, mas vamos transmitir também e até contar com a participação de outros pesquisadores que não vão estar presencialmente. A nossa pesquisa acontece quase que 100% de maneira remota, tá? Só as reuniões do meu grupo de pesquisa, né? Porque nem todo mundo do meu grupo de pesquisa participa desse projeto, né? Porque o meu grupo tem outros projetos também. Mas nas reuniões do meu grupo, que são presenciais, a gente acaba discutindo algumas questões. De modo geral, as reuniões gerais do projeto são todas online. Sim. Contra a reforma do ensino médio, contra a reforma da educação profissional e institutos federais de educação, ciência e tecnologia.